tem uma atualização bem importante para vocês no momento em que a gente tá precisando bastante. A gente tá precisando de mais placa de vídeo, urgentemente. E estamos precisando, obviamente, de mais fabricantes, mas principalmente de mais modelos de placas de vídeo. Hoje, a gente só tem aí concorrente forte para Full HD. A gente tem a Intel, a AMD e a Nvidia brigando ali pelo mercado de Full HD, o que pra gente é muito bom, afinal, aqui no Brasil, o que acaba pegando é mesmo para Full HD. Mas se a gente tiver mais concorrente para placas mais top, significa que o preço das placas tende a cair. E, bom, tem muita gente que quer comprar uma RTX 5070 também, né? Pois é. E se saísse uma 5070 custando menos e com 16 GB de memória? Seria bom, né? Sim. Pois é, mas infelizmente a Nvidia não vai lançar as RTX 50 Super, parece que foi adiado. Então, qual que é a solução? A solução é uma outra fabricante fazer isso. E parece que vai acontecer. Talvez. Mas parece que vai mesmo. Pausa rápida no vídeo para falar sobre algo que você talvez ainda não saiba. Se o seu PC ainda roda o Windows 10, atenção, o suporte para ele já acabou. E essa pode ser uma boa hora para atualizar para o Windows 11, porque eu tenho uma dica para você. Windows 11 Pro original com desconto especial. Ou você pode optar pelo Windows 11 Home e o Office 2019 para completar o seu kit. É bem fácil, entre no site da gvgmall.com, digite o código UNLOCK para ganhar 25% de desconto. Na oferta da Black Friday, a chave para o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 136. Finalize o pagamento e receba a sua chave na hora. Daí é só ativar e pronto, seu PC tá atualizado. E com o mesmo código você também pode comprar moedas, itens e cartões de jogo. Com a GVG Mall você ganha economia e tranquilidade, com um suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devoluções e trocas sem dor de cabeça. Os links estão na descrição desse vídeo e clica no link certo para não cair em erro. Eu já falei pra vocês aqui algumas vezes sobre o quanto a Intel evoluiu no mercado de GPUs, né? E quanto a gente gostaria que a AMD evoluísse mais. A AMD recentemente trouxe ali o FSR Redstone, que ajudou bastante, mas a Intel trouxe uma quantidade simplesmente insana de atualizações de drivers e de melhorias pro seu hardware. E hoje a gente tem uma B580 que consegue entregar uma performance muito boa, muito sólida para Full HD com 12 GB de VRAM. A Intel basicamente escutou ali, né, os consumidores e deu uma olhada ali e falou, nesse mercado, o que dá pra gente encaixar? O que os gamers estão querendo que a gente pode encaixar? Então, basicamente, naquela faixa de preço, é a única GPU de 12 GB que você encontra. A outra GPU que vai ter mais VRAM que você vai encontrar vai ser uma 3060, que é mais fraca do que uma B580, ou se não, uma 9060 XT de 16 GB. É muito mais caro. Pois bem, então, fazendo essa pequena revolução no mercado de GPUs de entrada, a gente esperava que a Intel fizesse o mesmo no mercado intermediário. Afinal, na geração anterior, na primeira geração de placas de vídeo, a Intel trouxe as ARC A380, A580 e A770. Não sei se vocês lembram, mas tinha a A770 e a A750. A A770 era a placa top e ela concorria ali com uma placa para Quad HD. É uma placa que supostamente deveria ter uma performance ali de uma RTX 3070, 4070 num bom dia, mas caiu um pouco curto. Infelizmente não acontecia isso. Porém, a Intel trouxe uma placa com 16 GB, com boa configuração, que só faltava um pouco de refinamento. Agora, com as B580, com as Battle Mage, com uma arquitetura mais refinada, com drivers melhores e com tudo funcionando, a gente esperava que viesse uma B770, mas ela não veio. Ainda, porque parece que agora ela vem mesmo, depois de várias confirmações e cancelamentos não oficiais, porque a Intel nunca quis dizer isso, parece que agora sim. O problema é que tem informações relevantes aqui nesse post que eles podem ou não trazer a resposta para os nossos problemas. O que acontece? A Intel meio que confirmou a B770. O que seria a B770? A B770 seria uma concorrente direta de uma RTX 5070, de uma 9070. Então ela ficaria acima de uma 5060 Ti de 16 GB e abaixo de uma 5070, mas ela teria a vantagem de ter mais VRAM. Olha que beleza, ter mais VRAM, que é justamente o problema que a gente tem com a 5070, né? A 5070 é uma placa que tem um preço, inclusive, muito bom aqui no Brasil, tem sido bem procurada, porém ela sofre desse probleminha chamado quantidade de VRAM. E aí o que a Intel faria com isso? Ela traria uma alternativa ali para brigar com a RX 9070 e com a RTX 5070 com mais VRAM, com a mesma quantidade de VRAM que teria a placa da AMD, mas provavelmente com um preço menor para poder disputar. Bom, essa placa já tinha sido confirmada e cancelada, agora a gente teve um tweet do Intel Gaming, que é uma conta oficial da Intel, confirmando a ARC B770, mas você deve ter visto aqui, ó, atenção, essa publicação é marcada como rumor. Isso porque apesar de ser uma conta oficial da Intel que confirmou, ela meio que desconfirmou. Qual que aconteceu aqui, né? Ó, a conta da Intel
a conta gaming, né, da Intel, respondeu um fã no Twitter que mencionou B770 juntamente com Panther Lake e Nova Lake. Essa única frase agora está sendo interpretada como uma dica de que a próxima placa de vídeo ARC para desktops da Intel ainda está a caminho. O usuário afirma que a Intel já lhe respondeu antes e que essa resposta não pareceu ser um copiar e colar. Outros usuários argumentam que parece ser uma resposta automatizada de marketing. Se a Intel estiver usando bots para respostas públicas, a situação pode ficar complicada rapidamente quando a mensagem repete o nome de um produto não anunciado. Olha só que situação. Então tem gente que tá achando que essa situação aí, né, da resposta, ela foi uma resposta automática, o que não melhora muito a situação. E outras dizendo que não, isso aí deve ser o pessoal do marketing que deu uma deslizada e tal, porque vocês precisam entender que, apesar de as pessoas trabalharem na mesma empresa e tal, e supostamente estarem alinhadas, não necessariamente o pessoal do marketing sabe tudo o que acontece ali, mas eles deveriam saber o que são produtos sob embargo. O produto sob embargo é aquele que você não pode falar publicamente porque eles não foram anunciados oficialmente. Bom, voltando aqui, né? A própria placa ARC B770 ainda é apenas um rumor, mas o silício por trás dela parece mais difícil de descartar. As notas de lançamento do Vitane Profiler da Intel listam suporte para Intel Arc Battlemage BMG G31. E os registros de remessa de NDA Data mostram que componentes relacionados ao Battlemage G31 estão sendo distribuídos pela cadeia de suprimentos ao longo do tempo. Bom, o que eles querem dizer com isso? Apesar desse rumor ser facilmente descartado, né, por conta de, pode ter sido uma resposta automática e tal, existem já relatos dessa placa rodando há muito tempo. Por isso que eu falei, tem rumores que vão e vêm, porque isso é dado oficial. Já rolou esse chip BMG G31 em vários lugares, em vários produtos. Teve para driver e agora apareceu no Vitaner, né, que é uma ferramenta da própria Intel, sem contar com os registros de remessa de chips sendo enviados para todo lado, que é justamente para testes, para fabricar e tal. Então, esse BMG G31 provavelmente é essa placa e provavelmente deve ser lançado, mas não dá para confirmar por enquanto. O que acontece? O tweet aqui ele foi excluído, tá? Atualização, a Intel removeu o tweet, a conta removeu. Ficou um bom tempo online, mas ele foi removido. E aí aqui, né, esse daqui era a resposta oficial. We are thrilled to hear that you're pumped about the B77, Panther Lake and Nova Lake. The future of gaming and performance is looking seriously exciting. Então, eles responderam, né, uma pergunta de falar com a B770, o Panther Lake e o Nova Lake no horizonte. Tem muita coisa para ficar hypado, né? E aí a Intel respondeu. A questão mais importante é a marca. B770 pode ser um nome provisório, uma etiqueta da comunidade ou simplesmente a Intel repetindo o que o fã disse. Respostas em redes sociais também são uma forma frágil de confirmação. E a Intel já passou por uma situação semelhante antes da Computex 2025. Comentários como "fiquem ligados" geraram expectativas em relação a B770 e a Intel esclareceu posteriormente que as postagens eram sobre a novidade da Arc Pro e não sobre os futuros de produtos, planos futuros de produtos. Então, antes da Computex já teve um vazamento parecido, né? Que a conta tinha confirmado e tal, não sei o que, e aí rolou que era uma confirmação. Isso porque o cara comentou, tipo, da B770, e eles falaram, fiquem ligados, foi a resposta. E todo mundo, pô, mas então quer dizer que é pra ficar ligado nas ARC, e nada da B770 aparecer. É até compreensível que não tenha sido lançado, porque talvez esse produto estivesse nos planos da Intel, mas ele pode ter tido seu lançamento atrasado. A Intel teve problemas sérios com a questão dos drivers, né? A gente já tratou sobre isso várias vezes, onde os drivers da Intel acabavam limitando a performance de CPU, que significava que se você combinasse a placa com o CPU mais antigo, você poderia ter uma performance capada em relação a placas de concorrentes. A Intel mitigou isso, praticamente extinguiu esse problema, né? Ainda existem alguns casos onde você consegue ter esse gargalo de CPU pelo driver, mas esse gargalo de CPU no driver ele seria muito mais intenso se fosse, por exemplo, numa placa Quad HD. Então, uma placa que teria que ter mais performance, que entregaria mais FPS. Então, nesse sentido, a gente já teve informações anteriores e talvez a Intel até estivesse planejando lançar essa placa e foi meio que cancelado por falta de opção, porque foi adiado, na verdade, né? Por enquanto, considere isso apenas mais uma pista, mas não um teaser de lançamento. Se uma placa BMG G31 estiver próxima, os sinais mais claros virão dos IDs dos drivers, da atividade dos parceiros de placas e dos próprios anúncios da Intel em eventos. Oficialmente, o evento da CES 2026 é sobre o Panther Lake e talvez a série Xeon WS600. Bom, obviamente eu não posso comentar sobre o que vai rolar lá, né? Não tenho essa informação oficial, mas a gente não viu nenhuma informação do lado da Intel a respeito da BMG G31 ou da B770. Faria todo sentido essa placa existir.
Eu acho que existe, né, espaço na arquitetura para isso. Existe espaço no mercado, existe demanda e o timing seria bom para variar um pouco, né? Porque a Intel errou muito os timings. Tá um pouco atrasado, óbvio, mas uma vez que ainda não saiu as placas Super, seriam bom. Inclusive o anúncio durante a CES ajudaria bastante, seria um timing bom para a Intel também trazer algum produto diferente. Obviamente que na reestruturação da Intel isso não parece ser uma prioridade no momento. Então a Intel não parece estar muito preocupada com a divisão de GPUs. Mas eles continuam trabalhando. Então a gente realmente espera que venha alguma novidade, pode ser que aconteça isso, a gente só vai saber nos próximos meses. Se não tiver anúncio na CES, não quer dizer que não vai existir a placa. Inclusive, a placa pode ainda continuar nos planos. E você compraria uma RTX 5070 da Intel? Essa ARC B770, se viesse, você teria coragem, depois de ver a performance agora, como é que tá das ARC B580 e B570? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e se inscreve no Unlock pra gente chegar aí aos 100 mil inscritos.